Boa tarde, turma. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula da Faculdade FEMAF. Nossa economia, né? Quem está acompanhando aí a economia, a disciplina de economia. Nós falamos semana passada muito sobre a demanda, falamos aí de economia planificada, centralizada, uma economia mista. Falamos também sobre os gráficos de oferta, gráfico da demanda. Construímos gráficos, alguns estão aí me mandaram, outros estão faltando encaminhar. E hoje nós daremos continuidade às nossas aulas, falando aí de micro e macroeconomia, tá ok? Sabemos aí que a disciplina de economia em si, ela é bem vasta, né? Nosso tempo também aí, digamos, é escasso, né? Pegando o próprio objeto da economia, é resumido, é limitado, né? E as nossas necessidades de aprendizado é ilimitado. Então, assim, a disciplina de economia é bem vasta. Estamos aí correndo contra o tempo, encerrando hoje a nossa disciplina, tá ok, turma? Então, vamos aí falar um pouco sobre microeconomia. Aí nós temos que microeconomia estuda o comportamento individual dos agentes econômicos, nomeadamente consumidores, as famílias e produtores, as empresas, bem como as formas como as suas decisões e se interrelacionam para determinar os preços relativos dos bens e serviços dos fatores produtivos, as quantidades compradas e vendidas, níveis relativos de produção desses mesmos bens e serviços. O conceito central de microeconomia é o conceito de mercado. Então, o próprio nome aí já diz tudo, né, sobre essa divisão da economia. Micro, né, o nome já determina, é algo pequeno, e ela estuda justamente o comportamento dos indivíduos, desses agentes econômicos. Nós vimos, turma, que existem 3 tipos de agentes econômicos. O primeiro, a família, as pessoas. Segundo, as empresas, né, os produtores. E o terceiro, o governo, aqueles que intervêm, que fazem esse serviço de regulação da economia. Tem um assuntozinho que nos todos os nossos encontros nós falamos sempre para poder ficar bem martelado aí, tá ok, turma? Então, a microeconomia ela vai se ocupar em estudar como é que funciona essa relação entre família, enquanto consumidores, nós consumidores, e os produtores, as empresas. Como é que essas decisões de como produzir, para quem produzir, quanto produzir, de que forma produzir, como é que é feito. Então, quando se estuda a micro, ela vai se estudar esses comportamentos dentro desses indivíduos. Aí nós temos uma questão muito forte, que nós falamos semana passada, que é o preço e demanda. Então, preço e demanda dentro dessa concorrência livre concorrência, né, um dos princípios aí lá da economia de mercado. E aí nós vimos que demanda os preços, né, tem uma demanda, tem uma procura por algo, né, e essa procura leva um preço maior ou menor. Então, ela justamente ele vai trazer esse conceito de mercado. Por isso que ela se ocupa em estudar essa divisão da economia. A microeconomia mostra como a liberdade para estipular preços coordenados da atividade tanto de produtores como de consumidores. Assim é possível estudar a demanda inerente aos desejos, às necessidades de consumo e à oferta, que representa bem os serviços oferecidos pelos empresários. As interações entre essas duas forças é que determinam a dinâmica de um mercado, permitindo analisar os efeitos sobre os preços em condições que incluem desde o monopólio até a concorrência perfeita. Então, essa microeconomia, além de estudar
né, preço e demanda, né, entre esses dois grupos, esses dois agentes, produtores, que são as empresas, e os consumidores, que são as famílias, as pessoas que consomem. Mas também ela vai, além disso, né, ela vai estudar justamente se há um monopólio, né, se não há um monopólio, né, se está tendo uma concorrência perfeita, né, se as empresas estão conseguindo sobreviver dentro desse regime de economia. Qual o objetivo da microeconomia? Então nós vamos ter que a microeconomia ela tem um objetivo de alcançar o máximo dos recursos econômicos. Onde? Aí nós temos o que seria esse máximo de recurso econômico. Né? Então nós temos os produtores, enquanto esse máximo de alcançar esses recursos. Nós temos o grupo produtores, que são as empresas, onde o objetivo das empresas, nós temos estudado isso, né? Cada vez todos os nossos encontros a gente sempre fala isso, né? Que é o objetivo de uma empresa. O que seria esse objetivo dessa empresa? Seria justamente maximizar o lucro, dando os recursos que possui. Então, a empresa ela tem os seus recursos tecnológicos, recurso de insumo. Então, eles buscam recurso material humano, intelectual. Então, eles buscam, diante de todos esses recursos que possui, então eles procuram maximizar seus lucros, ou seja, aumentar os seus lucros o máximo possível. Enquanto os consumidores, que são o regime, né, o agente, né, família, as pessoas, então eles buscam maximizar a sua satisfação, dada a renda disponível. Então, nós vemos que esse grupo de família ele tem buscam satisfazer suas necessidades que são ilimitadas. E aí nós temos aí que, de acordo com uma renda disponível, assim, em aulas anteriores, que existe aí esse efeito, né, onde as famílias, as pessoas compram na demanda e as empresas, os produtores devolvem em salários. E assim pode fazer esse círculo aí da economia, de giro. E aí nós temos aí que as pessoas, de acordo com os seus portes, os seus ganhos, elas podem consumir mais, né, ter uma maior demanda, uma maior procura, de acordo aí com o seu porte, com sua condição de vida, com o poder aquisitivo de uma pessoa. Assim pode ser também um grupo, né, num país. Isso pode também aumentar de acordo com quanto mais rico é um país, um estado. Há uma diferença, falando de região, por exemplo, a região no Maranhão para a região Nordeste, vamos pegar uma base geográfica maior, a região Nordeste para a região Sudeste. Então, o poder de compra, o poder de procura, né, é bem maior, o poder de buscar uma satisfação dentro de uma renda disponível é bem maior. Aí nós temos a microeconomia, ela tem sua aplicação, né, bastante prática, bastante simples. É por meio dos modelos matemáticos que reproduzem de forma mais fidedigna possível o que ocorre na economia e que buscam soluções. Aí nós temos abaixo, nós temos algumas soluções dentro desse regime, dentro dessa divisão. Aqui eu até grifei modelos matemáticos, né? Como nós, em toda a proposta da disciplina, não foi adentrar a cálculos dos gráficos. Eu não sei se vocês, alunos, vocês buscaram, quando vocês estudaram, vocês buscaram novos conceitos da oferta, da procura. Então a gente vai entrar num campo muito vasto de modelos matemáticos, de cálculos em si, para saber quanto é a oferta, se ela foi positiva, se ela foi negativa, se o gráfico da demanda, o deslocamento da demanda foi positiva ou negativa, né? Se houve um ponto de equilíbrio, ou se houve aí um excesso de uma demanda ou um excesso de uma oferta. Então, isso tudo tem fórmulas de cálculo.
Então, como falamos até no início da própria disciplina, nosso objetivo, né, é focar bem nesses modelos matemáticos. Mas assim, dentro dessa microeconomia, busca oferecer soluções. Primeiro, para a regulação do setor econômico. Depois, busca, né, oferecer soluções para o mercado financeiro. Os mecanismos de proteção à concorrência, à livre concorrência. Um sistema de saúde que possa também oferecer, né, de qualidade. Um comércio virtual, ao meio ambiente. E entre outros fatores que a microeconomia, que ela pega um pedaço fragmentado da economia em geral, ela pega esse fragmento e aí busca oferecer soluções nessas mais diversas possibilidades. Regulação do setor econômico, mercado financeiro, mecanismo de proteção à concorrência, sistema de saúde, comércio virtual, meio ambiente e tantos outros que poderíamos citar. Os estudos da microeconomia não possuem ambição de trazer um resultado incontestável. Sua finalidade é de identificar tendências ou comportamento que seria o esperado quando os indivíduos tomam determinadas decisões ou os fatores de produção que se alteram. Então vemos aqui que o estudo da microeconomia, ela não traz aqui uma ambição de trazer um resultado que seja incontestável, é algo que possa ser sem mais com contestação, mas ela tem uma finalidade bem específica, que é identificar as tendências, é identificar o comportamento esperado desses dois grupos econômicos, buscar essas tendências tanto para quem está vendendo, tanto para quem está comprando, a oferta e a procura. Então ela busca aí identificar esse comportamento, para as decisões, as tomadas de decisões desses fatores de produção que podem ser alterados. Aí nós sabemos que existem alguns fatores, que podem alterar aí a curva da demanda, a curva da oferta. Dito isso, aborda-se a perspectiva de cada um dos agentes por meio de teorias. Então, dentro dessa microeconomia, existem algumas teorias. A primeira dela, nós temos a teoria do consumidor. Nós vivemos numa sociedade consumista, Já falamos tanto nos nossos encontros que quanto mais a tecnologia mais vai avançando, mais vai também aumentando o poder de consumo, de troca, Eu tenho que ter aquele celular da moda, eu tenho que ter aquele celular do momento. Essa teoria do consumidor, ela busca, as preferências, como ela decide inclusivamente os termos de custo, oportunidade, ou seja, ela desiste de obter ao tomar determinadas decisões. Então ela traz essas preferências. E tem mais duas teorias, a teoria da empresa e a teoria da produção. A teoria da empresa, qual o arranjo que ela deve ter em termos da terra, a tecnologia, o capital, o trabalho, dada a demanda a ser atendida. Então, existe dentro de uma economia uma demanda a ser atendida. Nós sabemos que essa procura, ela vai justamente alterar todo o gráfico, quando falamos lá a curva da demanda. Então, esses fatores, como a terra, onde se tira a matéria-prima, se tira os insumos, a tecnologia, por exemplo, nós estamos falando agora do celular, como influencia as pessoas comprarem um celular do momento. Temos aí o capital, dinheiro, seja ele o capital em espécie, seja ele o capital, o bens em geral. Mas dentro de uma economia mais específica, por exemplo, a linguagem de um economista, por exemplo, nas bolsas de valores, é uma linguagem de um capital enquanto dinheiro mesmo em espécie. E temos a teoria da produção, onde é o processo onde os insumos são transformados em bens finais. Assim avalia-se qual a melhor combinação de recursos e meios de industrialização para se chegar ao menor custo e, portanto, a maior lucratividade. Então, a teoria
da produção, ela busca o quê? Estudar os insumos, a matéria-prima, tendo em vista que é escasso, é limitada, mas que ela deve ter uma melhor aplicabilidade dentro desse sistema econômico. Para quê? Para poder buscar um menor custo possível, eu tenho que produzir o máximo possível em menor custo e assim, consequentemente, eu poder aumentar a minha lucratividade. Então ela busca, dentro dessa teoria da produção, ela busca essa lucratividade das empresas. E aí nós temos a outra parte, temos aí macroeconomia. Vimos microeconomia, algo que é pequeno, né? Nós temos macro, algo grande, né? Então os dois nomes, ele por si próprio se define o que são essas duas divisões da economia. Aí nós temos a macroeconomia, né, que ela pode ser definida como um ramo do campo da economia que estuda como os fatores que circundam essa conjuntura agregada, como se comporta. Então vamos dizer que o macro é algo grande, então ela vai se preocupar de um sentido mais amplo. Então, enquanto a microeconomia ela estuda aqueles dois fatores, os dois agentes econômicos, famílias, né, que são os consumidores, e os produtores, que são as empresas, a macroeconomia, né, ela vai estudar o todo. Não vai pegar mais só dois agentes, como se comporta, né? Ela vai estudar como é que se comporta num determinado município, em determinada região, ou de um estado, ou de uma região, né, maior, ou de um país, ou até internacionalmente. Então ela vai estudar todo um contexto maior, uma conjuntura maior, que são agregadas. Então isso a macroeconomia ela vai se preocupar. Nesse sentido, a macroeconomia, em seu sentido mais básico, é o ramo da economia que lida com a estrutura, o desempenho, o comportamento e as tomadas de decisões do conjunto ou do agregado. A economia, em vez de se concentrar em mercados individuais, ou seja, como entendo agora, né? Que ela não vai estudar um mercado individual, agentes, mas agora ela vai tomar uma proporção maior. Ela vai buscar aí um agregado, quer dizer, a soma de fatores, seja ele somas de um trimestre, seja ela a soma, né, de um semestre ou de um ano anual, né, que a maioria desses fatores de agregado normalmente é sobre anualmente, né? Então ela vai buscar ter essa preocupação de buscar a economia num sentido mais amplo para poder oferecer essas tomadas de decisões. Essa conjuntura, né, que é essa conjuntura econômica, essas tomadas de decisão no sentido mais amplo, ela traz uma variedade de fenômenos em toda a economia. É examinada minuciosamente, tais como, aí nós temos quais são os fatores, essas características que busca esse estudo da macroeconomia, assim, nessa conjuntura maior de uma região, de um país. Então nós temos aí algumas características que a macroeconomia ela busca estudar. Aí nós temos, como exemplo, a inflação, níveis de preço, taxa de crescimento, renda nacional, produto interno bruto, o PIB, a variação das taxas de desemprego. Então, tudo isso a macroeconomia ela vai buscar estudar. E são muitas as variáveis que afetam a economia de um país. Sabemos que nós estamos vivendo um momento de pandemia e os conceitos que mais ouvimos neste período foi, claro, isolamento social, mas também preocupado com a economia, né? Para que a economia, para que os países não possam sofrer recessão. Então nós temos aí que existem algumas variáveis dentro dessa macroeconomia que elas se destacam. Aí nós temos, dentro dessas variáveis, que há um destacamento melhor, nós temos a inflação. Acredito que vocês já ouviram falar
em inflação, deflação, a inflação subiu, a inflação desceu. Nós temos desemprego, acho que essa é algo que bem corriqueiro mesmo, sabe? Que talvez até afeta até muitos, parte dos jovens. As taxas de juros, consumo e o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Todas essas variáveis, elas influenciam a forma dos diferentes rumos da economia de um país. Por isso, né, nós vamos detalhar um pouquinho mais abaixo, falar um pouquinho de o que é inflação, né, desemprego, taxa de juro, consumo e o PIB. Ver conceitos básicos. Eu acho que o tempo ele não vai nos permitir aqui adentrar ou aprofundar melhor, né, até porque são pontos, vejo assim que são pontos cruciais, como falado logo no início da nossa aula de economia, das primeiras aulas. Lembra que nós comentamos que a economia ela é algo presente na nossa vida. Quando tentamos conceituar a economia, falamos assim, mas o que é economia? Né? Algo que pensamos que economia está só naqueles homens de gravatas que está lá com aquele celular, naquelas bolsas de valores correndo. Mas a economia é algo que está no nosso dia a dia, quem é dono de casa, quem está desempregado, quem está querendo um empréstimo não consegue, quem está querendo financiar o FIES aí e a taxa de juros está muito alto. Então é algo que está presente na nossa realidade, que é a economia. Aí nós temos a inflação. Temos aí que a inflação é uma das variáveis da macroeconomia e que seja talvez a mais perceptível no dia a dia das pessoas, no sentido de perceber. Né? Por que seria a mais perceptiva? Porque ela vai justamente no bolso mesmo, sabe? Quem é dona de casa, por exemplo, quem compra as coisas, quem trabalha, né? Quem tem o poder aquisitivo da aquisição, ele acaba percebendo como as coisas estão caras. Quando você vai dizer assim, vou comprar tal coisa, mas está caro. Então a gente acaba percebendo, por isso que ele é uma das que seja mais perceptivo, tá? No dia a dia mesmo. A inflação ela diz respeito à taxa do aumento de preço na economia em um determinado país, ou em um determinado período, aliás, corrijo-me. Então o que ocorre? Pega-se, né, um determinado período e ali faz a soma do agregado. Normalmente se faz em 12 meses. Abaixo até tem aqui um exemplo, né? Ela expressa se referindo a um ano, como por exemplo a inflação de 2019. Então no Brasil a inflação fechou o ano de 2019 aí em 4,48. Ou ainda ela pode ser expressa como um acumulado dos últimos 12 meses. Então assim, a inflação ela pode ser medida dos últimos 12 meses, mas também ela é medida mensalmente, que vai dando um acumulado. Foi fechado aí, quando se fala em acúmulo, foi fechado aí o ano de 2019, certo? Então ela vai acumulando, fechou em 31 de dezembro. 1º de janeiro de 2020 até 31 de janeiro, ela fecha a inflação de janeiro. Depois soma com o percentual de fevereiro, março, do mesmo jeito, consequentemente. Aí vamos seguindo abril, maio, junho. Se hoje nós fôssemos medir o acumulado da inflação do ano de 2019, ele pegaria a inflação de cada mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, somaria. Aí nós teríamos aí um período agregado, que é a soma, agregar é somar com algo, né? Então nós teríamos aí um acumulado do ano de 2020. E, ao término do ano, nós vamos ter o acumulado do ano de 2020, que é a inflação. Aí aqui eu coloquei um exemplo, só para a gente entender como é que a inflação ela acaba afetando a nossa vida. Por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo, tipo, a inflação, temos aí, hipoteticamente, vamos dizer que tem a inflação de 5% ao ano. E o produto que custava o ano passado R$100, em 2020 ele vai sofrer a reajuste em cima da inflação. Então vamos ter 5% de inflação.
Então, o produto que custava R$ 100 o ano passado e com o reajuste da inflação desse ano, exemplo, a 5%, então o produto aí ele vai ficar em R$ 105. Então ele sofreu uma inflação, as coisas vão ficando mais caro. É por isso que quando nós vamos assistimos muitos telejornais, a inflação, né, a cesta básica está alta, a inflação está acima do normal. Então a inflação é algo que ela vai corrigindo os valores. Só voltando um pouquinho sobre a inflação também, uma das situações que ocorre da inflação são os reajustes de salários. Às vezes é um fator importante, porque quando a inflação está muito alta e o salário, nós sabemos que anualmente também o salário mínimo, ele é reajustado. E quando o salário mínimo ele não é reajustado conforme a inflação, certo? Esse ano 4,48, se não me falha a memória também, é aí o aumento do salário mínimo, 998 mais, né, 4,4%, ele vai dar R$ 1.045. Então, quando o salário mínimo ele não é reajustado segundo a inflação, né, uma das grandes consequências que a economia sofre é que as pessoas não vão conseguir dar continuidade ao poder aquisitivo. Ou seja, antes eu podia comprar o produto a R$ 100, porque estava dentro do meu orçamento e eu tinha um poder aquisitivo. Se o produto passou a 65, isso estamos analisando um produto isolado. Mas quando nós pegamos produtos do dia a dia, como os produtos da cesta básica, produtos de higiene pessoal, né, de limpeza, né, vestimento, a questão de lazer e outras, então a gente vê que vai dar um salto muito grande nessa inflação. Então, nosso poder aquisitivo de compra, ele diminui. E se diminui, aí vai ter todo um efeito numa economia. Porque o poder aquisitivo das pessoas diminuíram. E assim, as empresas deixarão de vender, né? O governo vai deixar de arrecadar impostos. Então vai ter todo um efeito dominó dentro da própria economia. Se as empresas não vendem, nós vamos ver no nosso próximo item, que vai ter, se as empresas não vendem, não tem lucro. E se não tem lucro, não posso manter funcionário. Então, assim, a inflação ela tem um efeito muito importante. As demais também variáveis são importantes, mas a inflação ela tem um efeito muito forte dentro da economia. Um outro fator que às vezes vai decorrer, possa ser que decorra aí da inflação, né? Nós temos aí o desemprego. O desemprego ele apresenta um grande impacto sobre as demais variáveis da macroeconomia. Isso ocorre pois uma economia com um alto índice de desempregado, o consumo tende a ser reduzido. Sendo assim, as empresas faturam menos e o PIB se torna menor. Então percebemos que da inflação pode aumentar, eles deixar de vender, né? Consequentemente as empresas vão ter que demitir. E se demite as pessoas, como é que as pessoas vão poder comprar? As pessoas não têm condição de comprar. E se as pessoas não compram, as empresas também são prejudicadas. Mais uma vez, vimos aí um impacto sobre a economia, né? Algo que pode levar um país a levar uma recessão de uma economia de um país. Ou seja, ela não cresce. Ou se cresce, cresce muito pouco. Então, se as empresas deixam de faturar, o governo também deixa de arrecadar. Então, se o PIB, esse produto interno bruto, ele não tem mais prestação de serviço, ele não vende, então ele vai diminuir. Ou diminui, ou ele cresce muito pouco. Um outro fator que nós temos, as taxas de juros. Ela é uma variável muito importante no sentido que estabelece o custo dos empréstimos, né? Basicamente, quando o Bacen deseja fornecer um estímulo à economia, ele baixa a taxa de juros. Isso diminui o custo dos empréstimos e dos financiamentos. Sendo assim, as empresas podem investir mais facilmente em novas contratações e novos projetos. Aí nós temos a taxa de juros, ou seja, é uma política cambial monetária do Bacen. Bacen aqui é Banco Central. O Banco Central ele que regula aí essa questão dos juros, as taxas de juros. Então, é uma política estabelecida pelo governo, onde, para poder fomentar a economia, eles diminuem
a taxa de juro, e assim as empresas ou as pessoas em gerais, né, o grupo família e o grupo consumidores e o grupo produtores, que são as empresas, eles podem adquirir empréstimos ou financiamento com taxas menores. E levando em consideração ao grupo empresas, então eles podem o quê? Com esse empréstimo, né, ter contratações, comprar ter um capital de giro para comprar um estoque, para reinvestir, né, numa estrutura, numa questão do ambiente. Então o Banco Central ele tanto pode diminuir os juros para poder ter uma melhor, né, agora mesmo aconteceu a liberação de linha de crédito para poder fomentar a economia dentro da pandemia, que são os empréstimos para microempreendedores individuais, os MEIs, para microempresa, para empresa de pequeno porte. Então, o Banco Central, junto com o governo federal, ele diminuiu os juros, jogou o juro lá embaixo, para que as empresas possam conseguir esses empréstimos e assim ela possa atender suas demandas de consumo, né, e venda para poder ir fazendo esse giro dentro da economia. Ou ele pode também fazer o contrário, subir as taxas de juros quando tem uma enorme, digamos, se fosse uma economia mais densa, no momento, digamos, mais, tivesse um período onde a economia tivesse mais fortalecida do que agora a pandemia. Então, se tivesse muito empréstimos e que tivesse aí um alto índice de inadimplência, o governo ele poderia aumentar as taxas de juros para que essas linhas de crédito também, né, fossem menos contratadas. Aí nós temos o consumo. Né? O consumo, sabemos que o consumo ele tem um impacto muito grande sobre o PIB, o Produto Interno Bruto. Ele é muito importante, pois sem o consumo não há receita para as empresas. Sendo assim, não há postos de trabalho disponíveis. Por isso, muitos investidores observam cuidadosamente os índices de consumo reportados na economia. Ainda índices importantes, como o da confiança do consumidor, podem representar o impacto posterior na economia. Quando a confiança do consumidor cresce, é esperado que haja também mais consumo nos meses seguintes. É por isso que essa economia, eles são monitorados, esses índices, o índice de confiança do consumidor. Vemos aí esse índice desses consumidores com o tema das taxas de bolsa de valores também. Quando há uma confiança por parte do governo, nós também dentro da pandemia, veio uma crise de política. Vimos que cada movimento político em Brasília, né, os investidores, tanto nacionais quanto os investidores internacionais, ele desce esse índice de confiança no Brasil. Então ele deixa também de arrecadar. Então esse índice de confiança é muito importante. E o consumo também é importante. Sabemos que se as pessoas não consomem, certo? O que ocorre? As empresas não vendem. E se não vendem, não tem como manter seus compromissos com fornecedor, com terceiro ou funcionários. Então, consumir é importante. Mas também, por isso que tem inflação. O governo ele pode influenciar dentro dessa economia, abaixando a economia, aliás, aumentando os preços dos produtos, né, que é a inflação, que se é acumulado dessa procura. Então ele aumenta a inflação, porque às vezes nós sabemos que dentro da economia os produtos são escassos, né? Então o governo acaba aumentando aí a inflação para que haja, quando há um consumo excessivo, a procura demasiada por um determinado bem ou por um determinado setor, né? Quando há um setor da construção civil, né? Há uma procura muito grande, então as taxas aumentam de a inflação. Aí, ou ele pode diminuir quando não tem procura, que é a deflação. Não há procura pelo produto ou pela prestação de serviço, ele diminui aí a inflação, aumentando assim a compra. E aí nós temos aí por último o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Então eu acredito que nós, em geral, assim, tanto eu quanto vocês alunos, é algo assim que a gente vê falar muito, o PIB encolheu, o PIB aumentou, né? A projeção do PIB de crescimento diminuiu. Então o PIB
esse produto interno bruto, ele representa a soma de todas as riquezas produzidas no país, seja ela por prestação de serviço, comercialização, venda, troca, permuta. Então, tudo aquilo que um país ele tem a projeção de produzir, né, de ter, né, isso ele vai aumentando esse poder dele. Então, pode ser que o PIB é a variável mais resumida de todas as variáveis anteriores. Afinal, o PIB ele é influenciado por todas as variáveis anteriores e ele representa aí uma síntese de todo um momento da economia. Então, aquelas demais variáveis que nós vimos: inflação, desemprego, taxa de juros, isso tudo, né, ele vai ser influenciado de todas essas anteriores, eles provocam esse impacto no PIB, que é justamente o PIB que vai dizer se o país cresceu ou ele diminuiu. Se o PIB aumentou, houve aí um aumento das riquezas. Se o PIB encolhe, aí a diminuição das riquezas de um país. E sem dúvida o PIB é o principal sinal de uma crise ou uma recessão econômica. Nós vemos muito lá nos Estados Unidos falar assim recessão, né? Que o país deixou de crescer, ele tá, em vez de ele crescer, ele vai estar diminuindo aí as suas riquezas, a sua economia está diminuindo. Ou ele fica estagnado, ou ele desce, ou desceu, está em recessão, ou ele está aumentando a economia. Então, turma, foi nossa videoaula está terminando agora, certo? Espero vocês aí no nosso encontro no Zoom, tá bom? Para te dar continuidade, ver alguns pontos que temos que fechar, tá ok, turma? Então, vamos aí para o nosso encontro no Zoom.